Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico que tem o poder de, redefinir completamente a experiência cristã. É sobre sair de uma mentalidade de pura sobrevivência e entender qual era o projeto original desde o início. E para começar, vamos direto com uma pergunta que pode parecer meio chocante. E se a salvação não for a linha de chegada? E se, na verdade, ela for apenas o ponto de partida, a porta de entrada para algo muito, mas muito maior? Essa analogia aqui é perfeita. Ela resume uma visão super comum. A fé vira uma espécie de serviço de emergência. A gente chega todo quebrado, Jesus nos cura e a salvação é alta. Mas aí fica a grande pergunta, né? Depois da alta, a gente vai para onde? A resposta é para casa, para uma família. E essa jornada na teologia tem nome. É a gente sair da soteriologia, que é o estudo da salvação, ou seja, o meio, e ir para a teleologia, que é o estudo do propósito final, o objetivo. A salvação é o resgate, é maravilhoso, claro, mas o propósito final? Esse é o destino para onde o resgate nos leva. Então tá, vamos juntos explorar o que existe para além do pronto-socorro. O que tem depois da alta do hospital? Qual é esse grande projeto que Deus sempre teve em mente? E aqui está o coração de tudo. O desejo de Deus desde sempre se resume a duas coisas que estão totalmente conectadas. Ele quer formar uma família, para se relacionar de perto, e construir uma casa, para poder morar junto. Família e casa. Guardem bem essas duas palavras. Para a gente conseguir entender esse projeto, a gente precisa voltar lá no comecinho. Na planta original, sabe? Vamos abrir o livro de Gênesis e descobrir o plano que já existia muito antes da gente precisar de resgate. Lá em Gênesis, a gente encontra 4 pilares que são, inegociáveis. Tudo começa na unidade da própria Trindade. Daí vem a quantidade, com aquela ordem de multiplicar, depois a qualidade, o fato de sermos feitos à sua imagem, e por fim, a finalidade, o grande porquê de tudo isso. E essa tela aqui é genial para explicar o pilar da qualidade. Existe uma diferença fundamental, gente. Imagem, ou tsela em hebraico, fala da nossa essência, do nosso caráter. É sobre ser como ele é. Já a semelhança, ou demut, fala da nossa função, da nossa missão, do fazer o que ele faz. E sabe qual é o grande erro do ativismo religioso? É tentar fazer um monte de coisas sem antes se preocupar em ser. Chegamos no último pilar, finalidade. Para que tudo isso? Para quem é tudo isso? A resposta não deixa nenhuma dúvida. É para a glória exclusiva de Deus. O centro do universo não somos nós. O propósito de tudo é doxológico. Tudo vem dele, passa por ele e, no final, volta para ele em glória. Certo, agora vamos seguir em frente e ver como aquele segundo tema, a casa de Deus, vai se desenrolando. A gente já viu a família, agora vamos seguir o rastro da habitação de Deus ao longo da história da Bíblia. Olha só que progressão fascinante. Com Moisés, Deus morava entre o povo, mas ainda tinha um véu, uma distância. Com Davi, esse véu é meio que retirado, sugerindo um acesso mais íntimo, mais alegre. Já com Salomão, a glória enche o templo, apontando para uma morada permanente. Cada um deles era uma sombra, um ensaio para o que estava por vir. Mas então, onde é que Deus realmente queria morar? Todas aquelas estruturas de pedra, de ouro, eram só figuras. A verdadeira casa que Deus sempre quis construir é algo muito mais dinâmico, muito mais vivo. A chave para entender isso está na palavra grega oikos. Oikos não significa um prédio, uma construção. Significa um lar, uma casa, no sentido de família, sabe? Um agregado familiar. Deus não quer morar num templo de pedra. Ele quer morar num povo. E é aí que entra a metáfora poderosa das pedras vivas. Pensa assim, o mundo lá fora é a pedreira, onde a vida nos quebra, nos molda. A igreja local é o canteiro de obras. É ali que, lado a lado, a gente vai lixando as arestas uns dos outros com perdão, com comunhão. E qual é o resultado? Juntos, a gente se torna o santuário, a habitação do Espírito. Essa frase é forte, eu sei, mas é muito necessária. Um tijolo sozinho não tem função nenhuma. Aliás, ele pode até virar um obstáculo. Mas quando esse mesmo tijolo é colocado na parede, alinhadinho com os outros, ele ganha um propósito. Ele se torna parte de algo sagrado. Ele vira santuário. E agora, a gente vai pro clímax de toda essa história. Como é que aqueles dois fios condutores, família e casa, se amarram lá no final da narrativa bíblica? A resposta é: com uma grande festa. A coerência da Bíblia
É uma coisa de tirar o fôlego, né? A história toda começa lá em Gênesis com um casamento, Adão e Eva num jardim. E como é que ela termina? Em Apocalipse, com um grande casamento do Cordeiro e da sua noiva, a Igreja, numa cidade que desce do céu. É lindo demais. E aqui, tudo se cumpre. O tabernáculo, a casa de Deus, está finalmente com a humanidade. Eles serão seu povo, sua família. Casa e família se tornam uma coisa só, para sempre. O propósito eterno finalmente está completo. Bom, e diante de uma revelação tão grandiosa, a questão vira pessoal. Como é que essa história toda impacta a nossa vida aqui e agora? Como a gente se alinha com esse propósito tão incrível? No fim das contas, o ponto crucial é este. O propósito eterno nos chama para uma transformação hoje. Ele chama a gente para acabar com o isolamento, entendendo que fomos salvos para pertencer a uma família. Nos chama a sermos uma pedra firme na parede de uma igreja local, a buscar a qualidade do caráter de Cristo, o nosso tselem, mais do que só fazer coisas. E claro, a viver uma vida que em tudo aponta para a glória dele. E para fechar nossa análise, fica essa reflexão. Qual tem sido o nosso estado? O de um tijolo solto, isolado, talvez até fazendo outros tropeçarem? Ou o de uma pedra viva, bem encaixada na casa de Deus, cumprindo o seu lugar nesse propósito eterno? A escolha de como viver essa verdade, no fim, é de cada um de nós.